Queridos companheiros, queridas companheiras, é com muita alegria que agradeço a Deus esta nova oportunidade de nós conversarmos mais uma vez sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, que todos nós tentamos colocar no nosso dia a dia. O assunto que eu separei para a nossa conversa no dia de hoje não vai se encerrar nessa nossa conversa aí de 45, 50 minutos, mas eu trago para vocês um grande roteiro para que a gente consiga continuar estudando. Lembre-se do aviso do Espírito de Verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos, espírita, instruir-vos. Precisamos desse conhecimento para termos cada vez mais bagagem de tomarmos as decisões corretas na nossa vida, escolhermos os caminhos corretos que vamos levar à nossa evolução espiritual. Eu gosto sempre de ressaltar no início das minhas conversas, das minhas palestras, que nós somos hoje fruto do que fizemos ontem, de como pensamos, de como agimos. É a famosa lei da ação e reação ensinada por Jesus. A nossa semeadura é livre, nós podemos fazer o que quisermos. Paulo nos chamava a atenção disso quando dizia: tudo lhe é lícito, mas ele também alertava: mas nem tudo lhe convém, porque a colheita, a justiça de Deus se baseia numa colheita obrigatória. Nós sempre arcaremos com as nossas semeaduras, o que nós fizemos, não o que os outros fizeram. Aí que está a justiça de Deus. Como ainda a nossa semeadura ainda é bastante contrária à lei de Deus, ainda semeamos em terrenos que não se alinham com a lei do amor, com a lei da evolução, a nossa colheita ainda é uma colheita que nos faz refletir, que nos faz ponderar para mudarmos a forma de agir. Deus não condena ninguém, Ele quer que a gente evolua, Ele quer que a gente cresça. Então, toda vez que nós fizermos algo de bom, colheremos algo de bom. Toda vez que fizermos algo diferente do bem, do amor, colheremos algo que vai nos fazer refletir e fazer com que a gente aprenda a fazer o correto. E o mais importante disso tudo é que a esperança que nós trazemos é que o futuro de todos, o que todos nós almejamos, depende apenas de nós, de começarmos a semear no terreno fértil do amor e da lei de Deus. E o que o Espiritismo nos traz, que foi o que Jesus nos trouxe, é que esta mudança, esta evolução passa única e exclusivamente por uma mudança de atitude, por uma transformação moral. Por isso que a gente continua a estudar o Evangelho, continua a estudar o Espiritismo, para conseguirmos cada vez mais tomarmos as nossas decisões corretas. Antes de entrarmos no assunto que eu separei para hoje, que nós vamos falar da caridade, eu queria ler uma passagem evangélica, é do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23. Ela também se encontra no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados, poucos escolhidos, que diz assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Esse alerta, na verdade, esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo faz esse alerta de uma forma geral, é que todos nós fomos chamados diversas vezes para participar desse processo junto a Jesus. Quantas vezes em outras encarnações não fomos chamados para tomar contato do conhecimento evangélico, da religião, da lei do amor? E o que fizemos disso? O que estamos fazendo disso nesta oportunidade, desta nossa encarnação? Fomos chamados a participar desse festim. Estamos aproveitando? Estamos fazendo a nossa parte? Quer dizer, estamos nos tornando os escolhidos? Escolhidos no sentido de, ao ser chamado, fazemos a nossa parte. Damos o nosso esforço, vestimos a túnica nupcial. O que é vestir a túnica nupcial? É pegar todo esse conhecimento e colocar no nosso dia a dia. Pararmos de barganhar com Deus. Quantas vezes barganhamos com Deus, adiando essa nossa transformação interna?
E essa transformação, ela não é pesada. Jesus, em outra passagem evangélica, diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Nós temos condição de fazer. Se lá na época de Jesus os cristãos eram chamados ao sacrifício da própria vida, agora nós estamos sendo convidados a sacrificar a nossa forma de viver, os nossos paradigmas que muitas vezes são contrários à lei de Deus, à lei do amor. Então temos que fazer esse alerta e sempre nos chamarmos a atenção, ficarmos vigilantes do que estamos fazendo desse conhecimento do nosso dia a dia, porque senão não vai adiantar de nada. Mais uma vez fomos chamados e não aproveitamos essa nossa oportunidade. E aí vem a primeira pergunta: mas será que eu consigo fazer essa evolução por conta própria? É a primeira desculpa que às vezes a gente usa, né? E eu vou lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 909. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Quer dizer, a gente consegue evoluir mediante nossos próprios esforços? E a resposta dos Espíritos: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam entre vós. Então, muitas vezes, o que falta para a nossa evolução é a nossa força de vontade. É colocarmos como objetivo. E se nós enxergarmos, nós temos força de vontade para tudo, para o lado material, para buscarmos uma vida melhor material. Por que não temos essa força de vontade para o lado espiritual? É essa reflexão que nós teremos que fazer. E aí vem a outra pergunta: mas tá bom, eu tenho vontade de evoluir, mas o que eu preciso fazer? Isso a gente também não pode fugir. Nós já conhecemos o caminho, nós já temos o modelo que é Jesus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então este modelo nós já conhecemos. Então esse primeiro alerta, antes de entrarmos no assunto da caridade, é para a gente começar realmente a estudar toda essa doutrina, a entender toda essa doutrina, mas nos preocuparmos também de praticá-la, de colocá-la no dia a dia, de vivenciarmos isso nas nossas relações, em casa, na rua, no trabalho, a qualquer tempo, porque é isso que a nossa consciência irá nos cobrar. O nosso assunto de hoje vai ser a caridade, né? Caridade no sentido muito mais amplo. Caridade vem da palavra charitas, quer dizer amor em ação. Quando a gente fala em caridade, a primeira coisa que vem na nossa mente é a parte da benevolência material, é da esmola. Isso é também caridade, é também importante, mas nós temos que ter esse sentido mais amplo da caridade, no sentido do amor. E isso em toda parte da nossa vida. E o primeiro alerta que a gente faz é que nós estamos muito acostumados, trazemos isso aí das nossas vidas anteriores, os paradigmas da nossa cultura, a dizer: se eu não for da religião A, se eu não for do país B, se eu não acreditar naquele conhecimento C, eu não alcançarei a evolução espiritual, eu não farei parte do reino de Deus, acreditando que basta ter uma religião, né? Aquele fora da religião não há salvação. Quando Kardec já nos faz este alerta, quando ele coloca no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título já nos faz esse alerta: fora da caridade não há salvação. O que interessa é a prática, é a colocação do amor em ação, e não exatamente sermos ou não de uma determinada religião. Eu tinha um amigo, porque ele faleceu este ano, que eu trabalhei há muito tempo atrás, e ele tinha uma forma de pensar, ele tinha um certo pé atrás com religiões e falava que não era de religião nenhuma, não acreditava em nenhuma religião, mas acreditava num ser poderoso que criou isso tudo, que governa isso tudo. E você olhava para a vida dele, ele era muito mais cristão do que nós, que nos dizemos cristão, que nos dizemos espírita. A conduta dele, o relacionamento com os outros, a ajuda, estava sempre pronto para ajudar quem quer que seja, mostrando que o interessa é a nossa conduta e não apenas o nosso rótulo, o nosso título. E para a gente verificar como a caridade é importante, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 893, que diz assim: qual é a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos responderam: todas
todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Lembra da pergunta anterior que nós lemos? Nós temos condição, basta esforço, vontade, para nós sempre resistirmos ao arrastamento dos maus pendores, às más tendências. E ele continua: mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. E conclui: a mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Então, a caridade desinteressada é a maior virtude que devemos almejar. E aí a gente assim se socorre lá com Paulo, carta de Paulo aos Coríntios, né? Esqueci aqui a carta. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que ele fala sobre a caridade. E ele diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído todos os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. Olha o Paulo fazendo o alerta que a caridade está em todas as ações. Esse amor em ação tem que ser praticado em nossas ações, nos nossos pensamentos, porque senão qualquer talento que nós tenhamos, qualquer conhecimento que tenhamos, de nada vai servir, não vai ter utilidade nenhuma, nem para nós, nem para os outros à nossa volta. E aí, no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec faz uma pergunta para os espíritos assim: o que é caridade? O que Jesus quis dizer com a palavra caridade? Qual o significado da caridade que ele quis dar? E tá lá então, pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? E respondeu os espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, repara que o significado da caridade está muito mais amplo do que apenas aquela benevolência material. Volto a repetir, importante, mas não amplo. E aí tem um irmão nosso, que eu não me recordo o nome, eu li um artigo dele num jornal aqui do Rio de Janeiro, que ele estava conversando sobre essa pergunta, e ele diz assim, que é o BIP da caridade. Toda vez que nós estivermos nos perdendo, temos que acionar aquele BIP. Por que BIP da caridade? B de benevolência, I de indulgência, P de perdão. Então esse BIP da caridade que nós temos que nos preocupar. Então eu vou ler aqui o comentário que Kardec coloca nesta pergunta. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido desta palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências se voltam para ela. Se ela for pobre, é como se não nos devêssemos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua posição, maior deve ser o cuidado e não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então vamos agora fazer algumas reflexões em cima desse BIP da caridade, né? Vamos
vamos analisar a benevolência, a indulgência, o perdão, né? Que relaciona, além de uma caridade material, uma caridade moral das nossas ações, dos nossos pensamentos. Começando então da benevolência para com todos. O que é ser benevolente? Ser benevolente é ser bom, é fazer o bem, é ter uma boa conduta, é ter uma boa índole, né? É não fazer o mal para com os outros, é cumprir aquilo que Jesus nos ensinou. Faz ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. E uma coisa importante, como a nossa conduta arrasta, como a nossa conduta educa, para o lado bom ou para o lado ruim. Uma vez assistindo uma entrevista do Oscar, aquele jogador de basquete, né, que teve muito sucesso, que a gente chamava de Monsanto, e aí a repórter perguntou para ele, que todo mundo considerava o Oscar um homem de bem, e perguntou para ele como é que ele se tornou aquele homem de bem. E ele diz assim: eu agradeço isso a meu pai. Porque meu pai, além de me ensinar, ele fez, ele me mostrou. Eu nunca vi o meu pai dando um golpe em ninguém. Eu nunca vi meu pai aceitando um troco errado. Eu nunca vi meu pai de respeitar a minha mãe. Então repara como a conduta do pai dele educou, ensinou muito mais do que a simples palavra. Então é assim que nós temos que nos portar, sendo benevolente para com todos. E ser benevolente também é mostrar outra face. Quando a gente diz que a gente não deve praticar o mal e fazer sempre o bem, mesmo quando uma pessoa pratica o mal para conosco, temos que mostrar a forma de agir, pagando o mal com o bem. É isso que o cristão deve fazer, mostrar a outra face, mostrar a outra forma de agir, porque ao praticar isso, nós estaremos educando até aquela pessoa que naquele momento está errando para conosco. Então essa busca de sermos homem de bem, nós podemos ir lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do sede perfeito. E ele tem um item lá que trata do homem de bem. Repara, quantas passagens evangélicas nós já comentamos aqui, quantas passagens do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que eu digo lá no início que essa nossa conversa não vai se restringir nesses 40, 50 minutos, mas que eu estou propondo a vocês, para todos nós e até para mim, é um roteiro de estudo, para que a gente estude, né? Massifique essa informação, para que a gente comece a acertar no nosso dia a dia. Mas retornando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeito, no item Homem de Bem, e no final ele mostra o nosso futuro. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, temos o mesmo princípio e todos nós teremos o mesmo objetivo final. Nós não teremos o mesmo fim porque nós não temos fim, nós somos espíritos eternos, mas temos o mesmo objetivo: sermos espíritos puros. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Né? Então o nosso futuro é sermos espíritos perfeitos. Por isso que está sede perfeita. Mas no momento nós estamos muito longe ainda disso. Ao olharmos o modelo de Jesus e fazermos uma reflexão interna, a gente verifica quanto longe nós estamos. Mas isso não temos que entrar em desespero. Temos que usar isso de uma forma proativa. Enxergarmos que temos defeitos, temos imperfeições e nos esforçarmos, colocarmos aquela força de vontade que comentamos alguns instantes atrás, para buscarmos a nossa transformação, a nossa evolução. E não olhar para dentro de nós, verificarmos como estamos errados e ficarmos: ó vida, eu sou assim. Não. Temos que agir com uma forma proativa. Enxergarmos o erro, seguimos o caminho, lutando constantemente com o nosso erro. Como coloca Kardec, tentarmos sermos hoje melhor que fomos ontem, buscarmos sermos amanhã melhor que nós somos hoje. Então, nessa nossa busca, se nós focarmos inicialmente em sermos homens de bem, nós estaremos acertando este caminho de buscarmos a nossa perfeição. Eu vou ler alguns parágrafos desse homem de bem, que está no capítulo 17 do Sede Perfeitos. Não vou ler todo, são 3 ou 4 páginas, descrevendo as qualidades do homem de bem. E o interessante é que ele conclui dizendo assim: não ficam assim enumeradas todas as qualidades, quer dizer, tem outras ainda, que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então vamos lá, vamos ler
ler algumas passagens desse homem de bem. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou esta lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Olha uma coisa interessante. Não basta a gente não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. O espírito que não faz o bem nem o mal ainda é um espírito inferior. E o questionarmos isso, temos a oportunidade de sermos úteis? Vamos ser. Essa reflexão que temos que fazer. Vamos lembrar Santo Agostinho, que todo dia antes de dormir fazia aquele balanço diário de todo o bem que ele fez, o que ele errou, o que ele podia ter feito. Isso é importante, é a vigilância que Jesus nos ensinou. Temos que tomar conta da nossa vida e não da vida dos outros. Tomar conta da vida dos outros é fácil. Temos que tomar conta do que estamos pensando, de como estamos agindo. Então continua aqui sobre o homem de bem. Ele continua refletindo, perguntando à sua consciência se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez ao outro e tudo o que desejaria que lhe fizesse, fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. E continua num parágrafo mais abaixo. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Faz o bem porque é o único caminho que nós temos que fazer. Retribui o mal com o bem, mostrar a outra face. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. E um parágrafo importante para o nosso dia de hoje. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, né? Benevolência para com todos, sem distinção de raça, de crença, porque todos os homens são irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Então, olha uma coisa importante. A caridade é benevolência para com todos. Devemos respeitar mais as diferenças. É muito fácil nós sermos bons, não praticarmos o mal com as pessoas que são próximas, que concordam com as nossas ideias, que pensam como nós pensamos. Mas não, nós temos que ser bons com todos, até com aqueles que nós podemos considerar como inimigos. Infelizmente, nós ainda temos esse defeito, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso amor próprio, ainda faz com que a gente considere alguns como inimigos nossos. Então, não importa qual é a raça, qual é a crença, qual é a conduta de vida desta pessoa, essa pessoa tem que ser amada por nós, tem que ser respeitada, temos que agir com ela com benevolência. E um dia nós iremos conseguir. Abrindo um parênteses aqui no assunto que a gente está conversando, a gente pode verificar que grande parte dos espíritas tem que vencer duas barreiras interessantes. A primeira é quando a gente entra no espiritismo, toma contato com a doutrina espírita, com toda essa lei de amor, conhece o nosso modelo que é Jesus, né, esse modelo de luz, e olha para dentro de si e verifica quanto longe nós estamos desse modelo. E a primeira barreira que nós temos que vencer é esse pessimismo inicial, é não ficarmos nos lamentando, quanto imperfeito nós somos. E como eu já comentei isso até nessa nossa conversa de hoje, vencer esse pessimismo e usar essa nossa, enxergando essa nossa imperfeição e usarmos isso de uma forma ativa. Sou imperfeito, conheço o caminho, tenho que modificar. Essa é a primeira barreira que nós temos que vencer. Mas o interessante é a segunda barreira, que é o seguinte: a gente já começa a frequentar o espiritismo, começa a participar dos trabalhos, começa até a fazer palestra espírita, dar paz, né? E vem a segunda barreira, que a gente se considera o espírito, o ser evoluído, né? E toda vez que eu me sinto o espírita ou o ser evoluído, eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo e leio lá: amar os vossos inimigos, para a gente verificar quanto longe nós estamos ainda dessa perfeição, né? Então essa é a segunda barreira que a gente tem que vencer, esse nosso orgulho exagerado de acharmos que já estamos bastante evoluídos. Não! Já estamos no caminho ok, já fazemos coisas positivas ok, já lutamos com as nossas imperfeições, mas temos muito ainda do que crescer. Por que eu fiz esse parênteses? Porque a benevolência é para com todos.
até por aqueles que hoje consideramos ainda, infelizmente, ter nossos inimigos. Um dia a gente vai evoluir e vamos conseguir enxergar em todos irmãos nossos. E não teremos mais amigos ou inimigos, mas sim irmãos desta família universal. Então esse é um ponto importante. Então toda vez que buscarmos benevolência para com todos, sem pedir nada em troca, sem segundas intenções, estaremos praticando a primeira parte da caridade. Agora vamos analisar a segunda parte. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, as imperfeições dos outros. A indulgência é muito bem coberta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10 do Bem-aventurados os misericordiosos. Ele trata tanto da parte do perdão das ofensas, como a parte da indulgência das imperfeições dos outros, dos erros dos outros. E interessante é que essas partes da caridade, elas estão interligadas, Indulgência e benevolência estão muito ligadas. Se a gente for lá no Homem de Bem, que a gente estava lendo agora na parte da benevolência, tem um parágrafo que fala da indulgência, diz assim: é indulgente para as fraquezas alheias. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Nós não pedimos indulgência para os nossos erros, para as nossas falhas, para as nossas fraquezas. E tem presente esta sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, ser indulgente é não enxergar os erros dos outros, ou se enxergar, não divulgar, não julgar, não querer mostrar para todos, Ser indulgente é respeitar que os outros têm direito de errar como nós temos. Um ponto importante, nós trazemos uma cultura, é até aquela historinha do lençol branco. Se eu pego um lençol branco e tem alguns pontos pretos, a gente observa mais os pontos pretos do que toda a parte branca. Nós nos concentramos mais nos erros, nas fraquezas, nas imperfeições dos outros, do que a parte de virtude, procurar o bem nos outros, do que os outros têm de bom. É esse foco que nós temos que dar. Como pedimos indulgência para os nossos erros, temos o dever de ser indulgente com os erros dos outros. A passagem de Jesus, aonde da mulher adúltera, que cobravam ele que ela devia ser apedrejada, ele mostra que tem direito de não ser indulgente aquele que não tem erro. A literatura espírita conta que Jesus começa a escrever nessa situação várias imperfeições no chão, e as pessoas se aproximavam, liam e se afastavam e não jogavam a pedra. E no fim, ninguém ficou ali para jogar a pedra, mostrando que nós temos o dever de sermos indulgentes. É óbvio que a gente enxerga erros, imperfeições, condutas erradas nos outros, mas temos que usar essa observação para nossa modificação, para nossa transformação e para ajudar também na transformação dos outros, e não para julgar, e não para humilhar, e não para divulgar, porque adoramos fazer fofoca de erro dos outros, e é essa vigilância que nós precisamos ter. Indo lá no capítulo 10, tem o item da indulgência, que tem 3 ou 4 mensagens espirituais. Eu separei alguns parágrafos da primeira mensagem para a gente refletir um pouquinho sobre essa segunda parte da caridade, sobre a indulgência. E diz assim: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta os defeitos, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então, a gente tem que ser aquela pessoa que abafa no sentido positivo, que mostra os pontos positivos dos outros, mas com verdadeira intenção, com caridade, com amor e ação. E continua: a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outro, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, de questão de prestar um serviço, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. E fecha assim: sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. A severidade, o rigor, a vigilância é para com os nossos atos,
não para os atos de ninguém. Não temos o direito de julgar ninguém. É aquela passagem evangélica que a gente enxerga o argueiro no olho do outro, o pontinho lá, o cisco, mas não vê a trave no nosso olho. Somos cheios de imperfeições, somos cheios de falha, então temos que ser indulgentes para com os outros. Ao sermos indulgentes, da mesma forma de sermos benevolentes, estaremos praticando esta caridade moral necessária à nossa evolução espiritual. Por fim, vem a parte que eu considero mais difícil, que é a parte da perdão das ofensas, daquele BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Vamos mais uma vez recorrer ao Evangelho para tratarmos agora da parte da perdão das ofensas, né? Então eu vou ler aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Também está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então aproximou-se dele e disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não vos digo que perdoarei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. O que Jesus está mostrando aqui é que nós temos o dever de perdoar de uma forma infinita. Não limitar o número de perdão. Quantas vezes nós pedimos perdão a Deus ou perdão aos outros pelas nossas ofensas, pelos nossos erros? Esse é o dever que nós temos, que perdoar. Entender, da mesma forma do erro do outro, a ofensa que o outro faz contra nós. Na grande maioria das vezes, a gente não consegue perdoar por causa do nosso orgulho, do nosso amor próprio que foi ferido. Quando a gente conseguir superar isso, a gente vai conseguir entender e perdoar aquela ofensa. Mas o perdão sincero, não aquele perdão que guarda para usar no momento certo a vingança. É o perdão sincero, de coração. Repara, ninguém consegue esquecer o que ocorreu. A gente vai sempre lembrar da situação. O fato é dar a verdadeira importância àquela situação. Se uma criança chega para você, né, e fala uma ofensa, fala um palavrão, qual a importância que você vai dar a isso? Né? Vai enxergar como uma criança, como um ato infantil, aquilo não vai lhe ferir. É assim que nós temos que enxergar a ofensa do outro, né? Que são crianças em espiritualidade, que ainda estão errando pela sua imperfeição. Então esse perdão de coração tem que ser dado porque a gente não vai dar importância àquele fato. E o interessante é que aquele que perdoa, aquele ato é muito mais positivo para ele que para o outro. É como se a gente arrancasse, toda vez que a gente não perdoa, a gente fica ligado àquela pessoa. É como se a gente criasse, porque existem laços de ódio e laços de amor. Então a gente se prende àquela pessoa, se prende àquela situação. Ao perdoar de coração, é como se nós soltássemos aquelas amarras, soltássemos aquela âncora e continuássemos no nosso caminho evolutivo, porque a gente não se prendeu àquela situação. Então, junto com a benevolência e com a indulgência, é necessário o perdão. E bem-aventurados os misericordiosos, porque merecerão misericórdia. A forma que a gente perdoa ou não é o padrão que a nossa consciência vai nos perdoar ou não nos perdoar. Tem uma historinha que está muito mais relacionada com indulgência, mas também indulgência e perdão. Jesus pediu para Pedro ajudar uma determinada família numa outra cidade. Pedro vai. E quando volta, Jesus pergunta: e aí, Pedro? E aí Pedro diz: Jesus, eu não consegui ajudar. Não foi possível ajuda. Porque o pai da família era isso, a mãe da família era aquilo, os filhos fizeram isso e aquilo. Pedro faz aquela narrativa dos defeitos, das fraquezas, das imperfeições, dos atos errados daquela família. E aí Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, de tudo isso eu já sabia, eu só te pedi para ajudar. Esse é o ponto. Nós temos que ser indulgentes e perdoar, não importa quem seja o outro, porque o outro é um irmão. E se ele ainda está errando bastante, ele é muito mais digno de compaixão, de piedade, de amor, do que de vingança. Nós não temos o direito de nos vingarmos de ninguém, de praticarmos o mal. O nosso dever é
amor em ação, caridade. Então, retornando aqui, nós já estudamos o BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições, fraqueza dos outros e perdão das ofensas. Se nós realmente conseguimos introduzir isso diariamente, constantemente em nossa vida, nós estaremos caminhando para a nossa evolução espiritual, porque fora disso, fora desta caridade, a gente não vai galgar os passos desta evolução. Mas esta caridade, ela tem qualidade, né? Eu vou retornar aqui à epístola de Paulo aos Coríntios, que ele continua naquela passagem que a gente leu a primeira parte no início da nossa conversa. Diz assim, ó: a caridade é paciente, ela é branda, ela é benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita o mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Olha como é bonito a caridade e quanto longe a nossa caridade está nisso. Mas mantendo o foco, a gente vai conseguir. E essa frase final é essencial, ó: tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Se a gente manter o nosso objetivo de vida nisso, passando pelo que a gente deve passar, porque tudo é justo na nossa vida, né? A gente vai conseguir cada vez mais ter uma vida mais tranquila na nossa consciência, na nossa evolução espiritual. E Paulo termina dizendo assim: agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. O que o Paulo quer dizer com isso? O que a fé, esperança e caridade estão relacionados? O que é fé? Fé é acreditar em alguma coisa, é ter a crença. Quando a gente tem fé em alguma coisa, a gente coloca objetivo, esforço, né? Dedicação, recursos naquilo. Tem pessoas que têm fé no dinheiro, tem fé no poder, tem fé na beleza, né? Nós temos fé em Deus, no Evangelho de Jesus, na lei de amor. Então, por isso que a gente coloca todo o nosso esforço, todo o nosso objetivo nisso. E a fé, então, é a seta. É como se a gente recebesse um mapa do que a gente necessita fazer. E repara que ela precisa ser pequenininha, né? Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você transporta montanha. É óbvio que ninguém vai sair transportando montanha no sentido material, mas está nos mostrando que nada é impossível, que a gente vai conseguir suportar todas as montanhas que aparecem na nossa vida. Então a fé é aquele mapa. E a esperança? A esperança é acreditarmos naquilo, aconteça o que acontecer, mesmo caindo, nos levantando, porque a esperança nos mostra que a gente vai conseguir atingir aquele objetivo que é traçado pela fé. Então, enquanto a fé nos mostra o caminho, o mapa, a esperança nos dá a perseverança no caminho, o foco, a velocidade que eu tenho que seguir. Mas repara, a fé e a esperança sozinhas, eu estou com o mapa, eu vou ter perseverança e seguir, mas vou ficar estacionado, porque eu preciso da caridade. A caridade é eu caminhar, é eu colocar tudo aquilo em prática, é botar em prática todo aquele amor ensinado pela fé. Então a caridade é importante, é mais importante das três, porque a caridade vai me dar ao caminhar naquela minha trajetória de evolução espiritual. Sem a caridade, a fé e a esperança ficam mortas, porque eu fico parado, estacionado nesta minha evolução. A fé sem a caridade é uma fé morta, é uma fé de iniquidade. É aquilo lá no início do Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, porque muitos têm fé, acreditam, mas não fazem, não praticam, não evoluem, não andam, ficam apenas com aquele conhecimento na boca e no ouvido e não bocam aquele conhecimento no seu dia a dia, na nossa prática. É uma história que eu sempre conto e gosto de repetir para mim.
daquele palestrante que falava muito bem para assembleias espíritas, né? Achando que estava abafando, quando desencarna, chega no mundo espiritual e verifica que não está tão evoluído como esperava. E aí vem passar perto dele um senhor todo iluminado e radiante, cheio de luz, e identifica naquele senhor uma das pessoas que participavam das suas palestras, assistiam às suas palestras, e ele pergunta: o que o senhor fez? O Senhor voltou para ele e disse: eu fiz o que você disse. A diferença entre apenas falar e aquele que age, aquilo que coloca na sua vida através da sua prática de vida. Então, é essa caridade que temos que praticar, e vamos pedir, vamos rogar a Jesus que nos dê muita força, muita coragem, para que a gente consiga colocar isso no nosso dia a dia, vencendo nós mesmos. O nosso grande inimigo para nós praticarmos isso somos nós. É aquele ser interior que ele está cheio de imperfeições, de manias, de paradigmas, né? Para que a gente tenha força, vontade para conseguir galgar esses passos da nossa evolução espiritual. Para a gente finalizar essa nossa conversa, eu gostaria de ler uma passagem de Emmanuel, principalmente porque a gente vive dias um pouquinho agitados, conturbados, onde muitas vezes nós nos encontramos desequilibrados, né? Não temos calma, esquecemos muitas vezes que temos um Deus que nos ama, Deus que tudo acontece porque Deus quer, que Deus sabe exatamente os motivos, Deus sabe exatamente o que a gente necessita, e às vezes bate aquele desespero e esquecemos do principal, que para Deus nada é impossível. Então eu vou ler essa passagem para a gente fazer as nossas reflexões finais, né, desse estudo que a gente fez no dia de hoje. Então, é uma passagem de Emmanuel, isso está nas Palavras de Vida Eterna, e ele comenta uma passagem de Jesus que diz assim: e Jesus, fitando-os, disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E comenta Emmanuel: seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas a gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvires a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então, que Deus nos permita refugiar em todo o seu amor, em toda a sua dedicação, e que a gente consiga refletir de forma a gente acalmar o nosso coração e aguardar, porque o futuro depende exclusivamente das nossas ações, do nosso pensamento, da nossa forma de agir. Que Deus abençoe a todos e que o amor de Cristo envolva todos nós. Até breve.